Este é o Visão ACI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto, aqui tratamos dos destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos conversar hoje sobre o hype do marketing. De hype em hype. De hype em hype, sei lá onde a gente acaba parando, né? Bom, é exatamente sobre essa questão que a Tami Serra, perdão, fala no texto dela, que não é sobre a IA, é sobre marketing, entre o hype e a ética. O marketing que não sabe parar. É um texto muito interessante, não é um texto comprido, mas é um cirúrgico ali. E aí entra, o senhor sabe, né? Conforme eu vou lendo, eu já vou elencando algumas dúvidas. A minha primeira pergunta para o senhor sobre o texto a autora critica o movimento hype que transforma o marketing numa verdadeira corrida maluca, muitas vezes sem reflexão. O senhor tem essa mesma visão do marketing hoje? Bom, tem a questão quase que da substituição do marketing pelo branding, né? Enfim, nós estamos muito bem em termos de teoria, de obras, de literatura, de formação nesses campos do marketing e do branding. O que acontece é que com a multiplicação de vozes que a internet propiciou, tem muita especulação, muito palpite e muito, enfim, usos bem-sucedidos de certas técnicas, às vezes são tidos como achados, pessoas são promovidas a guru. Isso pode confundir algumas pessoas menos avisadas. Nós temos também o caso no marketing digital, esse tal de marketing digital que eu sempre falo, é muita gente vendendo o terreno na lua, né? Que vai conseguir isso, que vai dar aquilo, né? Nós já falamos sobre essas métricas da vaidade aqui no programa. E a Tami Serra, ela faz uma crítica a esse hype, quer dizer, essa hipérbole. Vamos traduzir hype por uma hipérbole, né? Então, do exagero, um modismo, é que todo mundo fica preso a certas palavras-chave e você não consegue fugir disso. É claro que quem tem um negócio para tocar, sobretudo um pequeno negócio, ele não pode ficar parado estudando, fazendo cursos de pós-graduação para tomar uma decisão se vai colocar uma tabuleta na porta ou não, entendeu? Se vai dar um desconto ou se não vai. Quer dizer, a vida, os negócios, eles imprimem uma velocidade e o conhecimento, ele sempre é alguma coisa que leva um pouco mais de tempo para ser elaborado, né? E os negócios mudam o tempo inteiro. Por quê? Porque o cliente muda o tempo inteiro, as pessoas mudam o tempo inteiro. A gente é fiel a produtos e marcas e é infiel a outras. Tem coisas que a gente continua experimentando, né? E na vida. E a nossa movimentação como público-alvo leva as empresas a terem que nos escutar, nos conhecer cada vez mais, às vezes até invadindo um pouco o nosso espaço. E isso é o preço da gratuidade, entre aspas, da internet. Você se torna o alvo, você se torna a matéria-prima, você se torna, não vou dizer o produto, mas você se torna o serviço. Eu jogo alguma coisa para você e você vai executar o serviço de comprar. Então é isso que o texto chama atenção. Eu recomendo a leitura. É curtinho, mas certeiro. Sim, sim. Eu vejo esse movimento do hype, professor, com muito risco.
né? Risco até do marketing e do cerne da organização se perder um pouco, né? Porque eu vejo algumas organizações tão ansiosas pelo hype, né? Que é ficar ali na crista da onda, mas a gente esquece que a onda, uma hora ela termina, né? Ela para ali na orla e ela termina. E aí o que fazer, né? Até a gente alcançar de novo uma onda nova, ficar na crista, né? É, e aí o meu receio, na verdade, é desse marketing às vezes se perder, né? Nessa ânsia de ficar na crista da onda e não entender o fluxo geral, né? É como o senhor disse, é como se eu desse alguns comandos para o consumidor e o consumidor fizesse a compra, né? Executasse uma compra. O tal do call to action. Exato, exato, né? Mas aí eu acho que eu acho que nesse movimento tem outras ações, né? Que faz parte até de um ciclo, né? De venda e de sobrevida ali da organização. E eu não sei se às vezes essa ânsia do hype faz com que as organizações se percam um pouco, o marketing se perca um pouco nisso e aí fiquem arestas, né? Fica, fica faltando o relacionamento, né? Porque se eu findar ali naquele exercício do consumidor comprar, que eu dei o comando para ele comprar, se aquilo não tiver uma sequência, eu perco a finalidade do relacionamento, eu perco às vezes a aderência, né, do próprio marketing. Duas coisas que eu vou dizer curtas a respeito disso, para a gente encerrar esse bloco. Primeiro, a questão de um mix de pessoas dentro do marketing. Eu estava conversando isso outro dia com a Solange Vilela, do Conexão Melhor Idade, né? Se você tem uma faixa etária muito estreita só dessas pessoas, digamos até 25 anos, né? Trabalhando numa equipe, vai ser muito homogêneo. Tanto essa curiosidade, esse ímpeto. Talvez se você tiver uma equipe mais variada, usar a palavra diversa, você talvez segure alguns impulsos e isso gere um caminho um pouco menos ah, cheio de altos e baixos. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. E a segunda, a gente fala no próximo bloco. Então, 5 segundos para a gente tomar um golinho d'água e a gente já volta. Você sabia que ao inscrever seus cases na nona edição do Prêmio Jatobá PR 2025 você conta com a escolha de 42 categorias? 12 delas para as organizações empresariais e públicas, outras 12 para as grandes agências e 12 para as agências boutique. E mais 5 categorias internacionais, América Latina, e uma categoria especial para cases sobre a COP30. Categorias abertas a todos os participantes. Todos os cases vencedores nas 42 categorias recebem a mesma premiação, o troféu Jatobá PR, sem contar com os prêmios especiais, case regional do ano de cada região, organizações do ano e cases do ano para os cases mais bem colocados nas 3 vertentes. Cadastre seus cases e prepare-se para mostrar toda a sua expertise em PR. Professor, seguindo a nossa conversa sobre metáforas de hype e crista da onda, o segundo ponto que o senhor gostaria de destacar para a gente sobre essa questão? Como você falou em onda, né? E eu me lembrei do surf. O esportista, ele é normalmente o esportista que, digamos, galga posições, que consegue fazer um trajeto, uma carreira em qualquer esporte. Ele é um misto de ímpeto, coragem, enfim, e resiliência. Você joga uma partida de futebol, você perde. O pessoal gosta muito de festejar a vitória, mas um time ganha, o outro perde. E você precisa continuar batalhando, né? Então, no surf acontece isso. Você às vezes entra no mar e
não vem nenhuma onda que você surfe. De repente, acontecem. Outro dia eu estava vendo um texto sobre a Nazaré, que é lá a praia em Portugal com as ondas gigantes, e mas que não tem assim, o sujeito acha que tem um calendário. Na verdade, algumas pessoas se deslocam para lá 24 horas antes, porque não se consegue prever o que vai acontecer. É natural, está se falando de um movimento da natureza, né? Então, o surfista, ele fica lá aguardando, lá fora, aquela onda que ele vai escolher para surfar. E ele pode não conseguir, ele pode cair, ele pode não ganhar a melhor nota se ele tiver num certame. E tem que começar tudo outra vez, tem que voltar na semana que vem ou na próxima temporada. Então, essa questão do surfar a onda, é preciso saber que nem toda onda vai ser surfada, nem toda onda vai ser vencida, e às vezes não tem onda. Aí esse é incrível, tá? Que são é, produtos muito comoditizados, muito commodity, e que não sofre esses altos e baixos, mantém uma venda. Vamos falar muito de B2B. Você vai comprar petróleo ou comprar aço, você faz contratos de 10 anos, falando só da variação de uma alíquota, de um imposto. Você conta com aquele transporte. É uma operação de longo curso. Então, não é todo o mercado que sofre essas variações geniais de approach, que a gente ainda vê na propaganda. Indo um pouquinho para essa questão de que depende do mercado, não é todo mercado que aproveita essas tendências, né, esses movimentos mais agressivos do marketing, mas de uma forma geral, toda organização ali vende alguma coisa e precisa, né, de uma espécie, né, de uma esfera de marketing ou de publicidade. Mas pensando mais nesse recorte de quem está mais inserido na rede social ou quem está mais exposto, né? Embora a minha pergunta valha ali para todo o segmento. Também ela fala dos compromissos éticos com relação ao hype, né? Esses movimentos muito rápidos, essa necessidade de estar na crista da onda. E aí ela fala que a ética ela não pode ser entendida como um limite, né? Como uma barreira, mas como um composto ali da performance da reputação. Como que o senhor imagina, ou como que o senhor pensa, o senhor que tem a experiência, né, do mercado e da academia, como que o senhor enxerga essa relação aí, né, às vezes disputa, às vezes complementar, né, às vezes cooperação, da ética e desse movimento hype, principalmente dessas organizações que estão mais à frente ali desse tipo de movimento? É sempre difícil falar sobre ética no ambiente dos negócios dos comerciais. A gente fala, a gente entra em ética na universidade, a cadeira de ética, já dei essa disciplina. Você entra sempre pelo Estado, que o Estado tem obrigações para com os cidadãos e os cidadãos para com o Estado. Isso está muito bem regulado. E mesmo assim, olha só o nosso ambiente de disputas jurídicas. É imenso, imenso, né? A gente sabe que a querela, né, jurídica, a briga, é a partir de dois pontos de vista. Aquela pessoa que está fazendo uma reclamação e aquela outra que está defendendo. Não é fácil. E você tem instâncias, né? Você ganha numa ou perde, depois vai para uma outra superior. Enfim, nas relações comerciais, cada caso é um caso. Então, as empresas que fazem contratos entre si,
aí falando de B2B, elas precisam estabelecer um código comercial, que elas sigam, que elas ambas concordem, independente de questões de cultura dos povos, né? Para isso surgiu a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que não tem logrado grande sucesso, porque o mundo passou por uma fase aguda de globalização e essa fase hoje se encontra em uma crise. Nós tivemos até um brasileiro, Roberto Azevedo, como presidente da OMC, ficou alguns anos, tinha o mandato e saiu declaradamente porque, enfim, era muito cansativa a tarefa de conseguir organizar 200 países. Ele dizia que a FIFA tinha mais sorte. E a FIFA tem mais países que a ONU, hein? Enfim, agora, quando é a relação consumidor B2C, consumidor-empresa, aí você tem que olhar mesmo para o CONAR, né, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, buscando reparação se você se sentir prejudicado. A ética do negócio é você comprar um produto, ele atender o que você espera dele, você pagar por ele o preço que foi combinado, relações de crédito, relações de consumo, elas estão bastante bem definidas no código do CONAR. Professor, então vou pedir mais 5 segundos para a gente tomar mais um golinho d'água e a gente volta com um assunto correlato no recorte que a gente tem do Índice de Transparência Ativa. Professor, então, o terceiro bloco, sempre reservado para o Índice de Transparência Ativa. Nós estamos na instância 4, para falar de reputação. E aí, dentro da instância, tem a estratégia que trata de memória da empresa. E aí, vamos para a tática 14, comunicação institucional. E aí, eu peço que o senhor, por favor, nos explique o item 14.1, campanha de comunicação institucional, e 14.2, integração. E aí, para você que está com o índice em formato de livro PDF ou físico, nós estamos ali na página 410. Perfeito, estou aqui com o manual físico. Hoje está aqui na minha frente. Temos o manual também que mora dentro do aplicativo, né, do sistema 5R Index. É importante as pessoas saberem isso, né? O, o texto todo explicativo, as fichas de avaliação estão dentro do aplicativo disponível a quem acessar o sistema 5R Index. Bom, aqui nós estamos em casa, super em casa, né? O 14.1 é a campanha de comunicação institucional, é o sinônimo da nossa entidade, né? Do nosso observatório. Eu diria que é o coração da coisa toda, né? Para alguém que está fazendo uma auditoria, alguém que está entrando numa organização para verificar se ele é transparente, começa pela comunicação institucional, eu diria. É claro que é um quesito num conjunto de 200 quesitos. Mas é um quesito que precisa ser avaliado também assim na sua especificidade.
A organização faz uso de campanhas de comunicação institucional, ela fala de si, ela se promove, ou ela só usa a comunicação na hora da venda, na hora da promoção, né? Temos também, lembrando aqui o modelo da professora Margarida Kunsch, nós temos a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, que é essa que eu falei, comercial e de promoção, a comunicação interna, que é importantíssimo, e a comunicação administrativa. Nós estamos falando de comunicação institucional. Então, é, não é aquela que vende, não é aquela que integra pessoal, não é aquela que organiza fluxos de informação administrativamente. Ela é o discurso sobre si, é a comemoração do aniversário, é a homenagem aos fundadores, esse tipo de coisa. Então, o consultor, ao entrar para fazer a auditoria, ele vai avaliar isso. Vai verificar se, não sei se é uma empresa de 2 anos de vida, se é uma startup, ou se é uma empresa com 200 anos. Então, ele vai perguntar sobre isso, vai pedir elementos e vai avaliar se há ou não e se são. E se o score é alto. Porque nós temos 5 níveis de score. Importante falar isso, né? Aquele nível máximo, nota ótima para aquele quesito, né? 3 níveis intermediários, onde aquele que está no meio é o mediano, e tem um pouco acima e um pouco abaixo, e tem o fraco desempenho no quesito. Existe ainda uma sexta situação que é o não aplicável, que aí não altera a nota no score geral. Não aplicável é muito típico de cada caso de organização e de quesito. Talvez, vamos falar aqui em tese, que eu nem sei o exemplo. Talvez haja uma organização que não precisa fazer comunicação institucional. Eu não conheço nenhuma. Então, mas pode ser que não seja aplicável, sei lá, uma agência do governo que só responde à presidência da República, é quase que secreta. Talvez um serviço de informações, uma, uma agência de inteligência, enfim, eu nem sei o exemplo Sim, mas acho que faz para sentido dar. o senhor colocar a sexta condição, que é o não aplicável, porque nesse em específico realmente a gente encontra dificuldade de encontrar um exemplo, mas em outros itens do índice, né, na sua aplicação completa, em outros recortes existe a possibilidade, né, a observação é mais abrangente e a opção de não aplicável é mais, tem maior frequência, talvez, ou tem um cenário que a gente consiga enxergar, né, que não se aplica a todas as empresas, as organizações. Eu já fiz exames de organizações que desprezaram 30% dos quesitos. Então, o importante é que, quando você, lá no software, você aplica, coloca lá não aplicável, mesmo que seja em um grande número de itens, são 200 itens, eu falei 30%, são 60 itens. Não aplicar, e não vai alterar a média geral final, de se a organização está bem, em questão de transparência ou não. Então, não é preciso ficar querendo inventar nota num quesito que a organização nem precisa, aí você daria uma nota baixa. Eu acho que tem que ter uma bela. eh, Vamos pegar aqui um outro. Uma bela frota. Uma frota. A empresa não tem frota. Uhum. Aí você só tem o carro dos vendedores, aí vou dar uma nota baixa, porque cada carro não tem caracterização. eh, não é o caso. Então é não aplicável. Sim. E o item 14.2, O integração. 2, o outro, próximo. Integração, a transversalidade, né? Isso é muito importante, porque
É a comunicação integrada, digamos, é o nome que está por cima daquelas 4 categorias que eu citei da professora Margarida Kunsch, que ela chama esse composto que eu citei, né, de sistema de comunicação integrada. Então, as várias estratégias e as várias táticas ligadas à comunicação, elas têm que estar integradas, elas não podem brigar entre si. Eu acho que cada vez menos a gente encontra exemplos ruins, mas ainda há. Quer dizer, quando você tem feudos dentro de empresas, isso acontecia muito no ambiente de uma universidade. Não, e eu já trabalhei em várias, então estou falando genericamente. Então, por exemplo, um determinado departamento resolveu oferecer um curso de pós-graduação lato sensu e fazia a sua comunicação de acordo com a sua coordenação, em conjunto, digamos, com a cabeça da universidade, e soltava lá uma campanha. Um outro departamento de um outro campus resolveu fazer um curso de extensão e fazia também a sua comunicação. Então, muitas vezes esses esforços assim, eles podem entrar em conflito de marca. Então, por exemplo, se você não tem um branding forte dentro de uma universidade, por exemplo, você vai ver anúncios, chamada para eventos, materiais diferentes. Não parece que é da mesma universidade. Sendo, você poderia se tirar proveito, o branding seria fortalecido por uma estratégia integrada. Então, é isso também que você vai verificar nesse quesito. Se há integração institucional, nós estamos colados aqui no quesito de comunicação institucional. Então, se há integração entre os diversos produtos, serviços, com a instituição de maneira ideal. Muito bem, professor. Temos mais um programa e já passamos da metade do índice, então estamos caminhando muito bem. Obrigada mais uma vez pela sempre parceria e pela disponibilidade. Agradeço a Mega Brasil também e toda a equipe lá. E nos vemos no próximo episódio. Até o próximo programa. Até. Tchau, tchau.